Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre matriz quadrada. Então, acompanhe aqui comigo, pessoal. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender os diferentes tipos de matrizes e definir uma matriz quadrada. Você sabe o que é uma matriz? Acredito que sim, né, pessoal? Quais são os tipos de matrizes? Então é sobre isso, pessoal. Identificar os tipos de matrizes que nós vamos falar na aula de hoje. Começamos, pessoal, falando da matriz linha. O que significa a matriz linha? Que ela só tem uma linha, certo? Uma linha. Pode ter N colunas, mas ela só tem uma linha e duas colunas, três colunas. O número de colunas não importa. O que importa é que ela é a matriz linha, ela só contém uma linha. Um exemplo, essa matriz C, que tem apenas uma linha e três colunas. Os elementos 1, 2 e 3 fazem parte dessa matriz linha. Lê-se matriz linha de ordem 3. Matriz coluna. Então, mesma ideia da linha. Se a matriz linha só contém a linha, pode ter N colunas, mas só contém a linha, a coluna também só contém uma coluna. Pode ter N linhas, mas ela só tem uma coluna. Então, tem a ordem M, não importa o quanto é o número de linhas, já que M representa linhas, mas ela é composta de apenas uma coluna. Então, essa é uma matriz 3 por 1. Poderia ser 2 por 1, concordam? Ela só tem uma coluna, mas o número de linhas é variável, pode mudar. Então, se lê-se matriz coluna de ordem 3 por 1. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada, pessoal? É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, pode ser uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. O que importa, pessoal, para ser uma matriz quadrada é que ela tenha o número igual de linhas e de colunas. Por exemplo, pessoal, aqui é a matriz A. Ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Por que de ordem 2? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. Matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. Por que ordem 3? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Se fosse de ordem 4, 4 linhas e 4 colunas. Considerando a matriz A, ou seja, uma matriz genérica, né, que tem os elementos A e J. A e J, pessoal, posição da linha, posição da coluna. Então, o I indica a linha, o J, a coluna. De ordem N. Então, aqui nós temos um exemplo da matriz genérica, né, pessoal? E aqui nós vamos ter sempre a diagonal principal e também a diagonal secundária. O que nós devemos observar, pessoal? Na diagonal principal, linha e coluna igual. Então, sempre que for linha e coluna igual, vai fazer parte da diagonal principal. Enquanto que a diagonal secundária é o conjunto dos elementos A e J em que I mais J é igual a N mais 1. Nem precisa decorar essa parte, pessoal, porque vocês vão ter que identificar quem é a diagonal principal e quem é a diagonal secundária. Basta lembrar, a diagonal principal, os elementos linha e coluna são iguais. Então, A11, A22, A33... sempre o mesmo número de linhas e de colunas. Mesma posição de linha e de coluna, né, pessoal? Vamos ver um exemplo, pessoal. Um exercício, aliás, para ficar mais claro. Então, seja a matriz quadrada de ordem 3. O que significa matriz quadrada de ordem 3? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Tá aqui, né, pessoal? Essa matriz quadrada de ordem 3, conhecemos os seus elementos. E nós queremos saber quem é a diagonal? Quem são os elementos da diagonal principal e quem são os elementos da diagonal secundária? Então lembre, pessoal, diagonal principal, diagonal secundária. Pensando nisso, façam ali no caderno e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né, pessoal? Então, basta a gente lembrar. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma matriz quadrada de ordem 3. Primeiro, o que isso significa, pessoal? Que é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Por isso, a ordem dela é 3, é uma matriz quadrada de ordem 3. Conheça os elementos dessa matriz. E o que a gente quer? Determine quais são os elementos da diagonal principal e quais são os elementos da diagonal secundária. Só isso. Então, basta, pessoal, como eu falei para vocês, basta vocês lembrarem, ó, diagonal principal, diagonal secundária, ok? Mostrando aqui, pessoal, olha só, diagonal principal. O que interessa para nós, pessoal? Na diagonal principal, os elementos I e J são iguais, correto? Então, olha só, A11, 1. Quem é o elemento A11, perdão, pessoal? É o elemento número 1. Próximo, pessoal, quem seria? O A22, que está na segunda linha e na segunda coluna. Quem é o elemento A22 nesse caso? É o número 4. Próximo, da diagonal principal, o elemento A33, que está na terceira linha e na terceira coluna. Nesse caso, quem é o elemento A33? É o número 2. Então, diagonal principal neste sentido. E agora, os elementos da diagonal secundária, que está aqui, ó, pessoal. Então, olha só. Quem são os elementos? Esse daqui. Que elemento é esse? Ele é o elemento A13. O que significa esse A13, professora? Está na primeira linha e na terceira coluna. Nesse caso, quem é ele? É o número 5. Professora, posso dizer que é o 4? Não, porque o 4 é A22. A22 faz parte da diagonal principal, então ele não faz parte da diagonal secundária. Mas esse daqui, que é o elemento A31, por que 31? Terceira linha, primeira coluna. Esse faz parte da diagonal secundária. E nesse caso, ele é o número 9. Aqui, pessoal, eu estou fazendo bem passo a passo para vocês entenderem, mas poderia rapidamente ser resolvido, olha só. Diagonal principal, 1, 4 e 2. Diagonal secundária, 5 e 9, já que o 4 fazia parte da diagonal principal, ok? Mais um exercício para vocês resolverem e entenderem bem essa ideia de matrizes e de elementos de uma matriz. Então, diz assim. O diagrama a seguir representa um mapa rodoviário mostrando as estradas que ligam as cidades 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nós temos o mapa, pessoal, estão vendo? Ó? A cidade 1 ligada com a cidade 2, a cidade 2 liga com a 3, mas também liga com a 4. A cidade 3 liga com a 2, também liga com a 4. Então, nós temos esse mapa e é nele que nós vamos focar nossa atenção. Podemos representar esse mapa rodoviário por uma matriz quadrada de ordem 4, definida do seguinte modo. Então, olha só, o que ele já falou? A matriz é de ordem 4, ou seja, nós vamos ter 4 linhas e 4 colunas. E precisamos respeitar essa condição de existência, pessoal. 1, se o meu I está ligado diretamente a J. 0, se o meu I igual a J. Ou se o meu I não tem ligação com J. Professora, não entendi. Para ficar claro, pessoal, vocês precisam construir a matriz genérica, uma 4x4. Ou seja, vamos começar lá. A11, A12, A13, A14. É a mesma coisa para as demais. Ela precisa conter 4 linhas e 4 colunas. Após esse momento, vocês vão olhar. Por exemplo, A11. Tem ligação direta, o 1 e 1? Não, se ele não tem ligação direta, se ele não está ligado diretamente, o I e J não está ligado diretamente, o resultado é 0. Aí que você vai começar a fazer essa análise. Então, construam pelo menos isso, pessoal, a matriz 4x4, né? Os elementos dessa matriz 4x4 genericamente, e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Posso concordar com vocês que, como é um dos primeiros exercícios que vocês estão fazendo, talvez a ideia não seja muito clara do que fazer. Mas, como eu falei, pessoal, primeiro, construir a matriz genérica. Depois, com o passar da resolução, vendo alguns exemplos que a professora vai resolver, vai ficar mais fácil as aulas de matrizes. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos um mapa, né, que representa o mapa rodoviário, né, as estradas aqui, e nós queremos construir uma matriz 4x4, devendo respeitar a condição. 1, CI está ligado diretamente a J, 0, CI igual a J, ou então, se I não tem ligação direta com J. Primeiro passo, pessoal, construir essa matriz 4x4 da sua forma genérica. Foi o que a professora fez aqui, que a professora falou para vocês fazerem. Essa matriz, ela precisa conter 4 linhas e 4 colunas. Então, tá aqui, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, né, até ela ficar completa. Agora, nós vamos lembrar, pessoal, que se elas tiverem, né, aqui ó, se I está ligada diretamente a J, ela vai ser representada pelo elemento 1. Então, olha só. Quem está diretamente ligado? A12. A12 tem ligação. Quem mais? O A21. Elas estão ligadas. Quem mais, pessoal? O A23, o A24, A23, A24. Quem mais? O A32, o A34. E ainda o A43. São os que estão interligados, pessoal, certo? Então, todos esses elementos aqui, ó, o A21, o A23, quem mais? O A32, todos esses, pessoal, o valor deles será 1. Já já a gente coloca na matriz. Vai ser 0, pessoal, quando o meu I igual ao J. Então, olha só, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0, aqui também vai ser 0. Por quê? Porque o I é igual ao J. Ainda, pessoal, quando não tem ligação direta entre si. Então, os demais que não estão aqui ó, com ligação direta entre si, vão ser igual a 0. Nesse caso, quem são os elementos que não têm ligação direta? O A13, o A14, o A31 e o A41. Eles não têm ligação direta entre si. Com base nisso, montamos, pessoal, ó, a matriz. Aqui, ó, o A11, I e J são iguais, então 0. O A22, o A22, o A33 e o A44, já sei que todos vão ser elemento 0. Quem não tinha ligação direta, pessoal? Quem não tem ligação direta é o A13, 14, quem mais? O A31, o A41, também vai ser 0. E os demais, pessoal, são os que a gente tinha identificado aqui no início, que serão os elementos igual a 1, que são as cidades que têm ligação entre si, ligação direta entre si. Concordam? Então, assim, não é muito difícil, pessoal. Se precisar, olhem novamente, vejam o que está dizendo o problema, que será 1 quando as cidades têm ligação direta entre si. Então, novamente vou mostrar, pessoal. 1, 2 e 2, 1. 2, 3 e 2, 4. 3, 2, 3, 4, 4, 3. Esses são os elementos que serão 1. Aí, qual outra condição de existência? Se o meu I igual ao J, vai ser 0. E também 0 quando as cidades não têm ligação entre si. Por exemplo, cidades que não têm ligação entre si. 4 e 1, 1 e 4. Ou então, 3 e 1, 1 e 3, que são todos os que a gente fez a nomeação aqui. Ok? O que vimos nessa aula, pessoal? Então, nessa aula, nós falamos sobre alguns tipos de matrizes. Nós falamos sobre a matriz linha. Quem é a matriz linha, pessoal? Ela contém apenas uma linha. Ela pode ter N colunas, mas ela vai ser composta de apenas uma linha. Matriz coluna. Quem é a matriz coluna? Ela contém apenas uma coluna. Ela pode ter N linhas, mas ela vai ser composta apenas de uma coluna. E a matriz quadrada? Matriz quadrada será sempre a matriz que tem o mesmo número de linhas
e o mesmo número de colunas, ou seja, o número de linhas e de colunas são iguais. Então, por exemplo, A22, A33, A44, todas que o número de linhas e colunas são iguais. Aqui nós temos o exemplo de uma matriz 3×3, a gente fala uma matriz de ordem 3. O que significa? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas, ok? Igualzinho aqui, número de linhas e de colunas. Toda matriz quadrada, pessoal, não importa se ela é de ordem 2, ou se ela é de ordem 3, ou 4, ou 5, N, sempre ela vai ter uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Quem é a diagonal principal, pessoal? Para eu identificar a diagonal principal, eu vou saber, são os elementos que estão na mesma posição de linha e de colunas. Então, por exemplo, A11, A22, A33 fazem parte da diagonal principal. Os demais fazem parte, né, nesse sentido, da diagonal secundária. Então falamos um pouquinho sobre isso, sobre matrizes, a ordem da matriz, matriz quadrada, matriz linha, matriz coluna. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.